Nesse vídeo, nós vamos determinar a resposta livre de sistemas com 1 grau de liberdade. Inicialmente, nós vamos ver a definição de equação modal. Depois vamos determinar a resposta livre de sistemas não amortecidos. E, por fim, a resposta livre de sistemas amortecidos, onde nós vamos ver sistemas subamortecidos, sistemas criticamente amortecidos e sistemas superamortecidos. A equação de movimento de um sistema de segunda ordem, linear, invariante no tempo, com 1 grau de liberdade e amortecimento viscoso, pode, de modo geral, ser escrita na seguinte forma modal: y dois pontos mais 2ζ ômega n y ponto mais ômega n ao quadrado y igual a ômega n ao quadrado u, onde y é a coordenada generalizada utilizada para a descrição do movimento do sistema, zeta é um parâmetro do sistema denominado razão de amortecimento, que é um parâmetro adimensional. Ômega n é a frequência natural não amortecida do sistema. Bom, no sistema internacional, a unidade da frequência natural não amortecida é radianos por segundo. E U é a excitação modal, ou seja, é o termo fonte na equação de movimento escrito na forma modal. Observe que a unidade da excitação modal é a mesma unidade da coordenada generalizada. Bom, o que seria um sistema de segunda ordem? Sistema de segunda ordem é um sistema cuja equação de movimento é uma equação diferencial de segunda ordem, que é o que vai aparecer nos nossos casos. Nós estamos estudando sistemas mecânicos, então, por exemplo, quando nós pensamos na lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aceleração é a segunda derivada do deslocamento. Então, de forma geral, as nossas equações de movimento, elas são de segunda ordem. Então, o sistema ele é linear, quando a equação de movimento que descreve o seu comportamento dinâmico, ela é uma equação diferencial linear. Invariante no tempo significa que os coeficientes da equação não dependem do tempo. No caso, os coeficientes da equação estão relacionados com parâmetros do sistema. Então, o sistema é invariante no tempo quando seus parâmetros não variam com o tempo. Sistemas de 1 grau de liberdade, nós já sabemos o que é, e amortecimento viscoso é um amortecimento que pode ser escrito como proporcional à velocidade, tá? Que é o responsável por aparecer esse termo aqui, envolvendo a derivada primeira de y. De forma geral, nós vamos considerar y como a coordenada generalizada na descrição de um movimento de translação. Se for um movimento de rotação, podemos adotar uma outra variável, por exemplo, θ, para a descrição do comportamento dinâmico do sistema. Então, nesse caso, a equação de movimento na forma modal ficaria θ dois pontos, mais 2ζ ômega n θ ponto, mais ômega n ao quadrado θ, igual a ômega n ao quadrado u. Então, nesse segundo caso aqui, a unidade da excitação modal seria a mesma unidade de θ. Bom, tomemos como exemplo o sistema massa-mola amortecedor sujeito a um carregamento externo F. Nós já sabemos que a equação de movimento desse sistema é m, y dois pontos, mais d, y ponto, mais k vezes y igual a F.
A equação pode ser reescrita da seguinte maneira, ou seja, eu dividi todos os termos por m, que é o coeficiente de y dois pontos. Bom, comparando esta equação de movimento reescrita com a equação de movimento na forma modal, é fácil verificar que 2ζ ômega n é igual a d sobre m. Ômega n ao quadrado é igual a k sobre m. E o termo envolvendo a excitação modal, ou seja, ômega n ao quadrado u, é igual a f sobre m. Com isso, eu defino todos os parâmetros modais, ou seja, ζ e ômega n, assim como a excitação modal. Então, comparando-se as duas equações, eu tenho que ômega n ao quadrado é k sobre m. Com isso, eu determino a frequência natural não amortecida do sistema. 2ζ ômega n, que é o coeficiente da derivada primeira de y, é igual a d sobre m. Bom, uma vez determinado o ômega n, com essa equação, determino a razão de amortecimento. E ômega n ao quadrado u é igual a f sobre m. Então, com isso, u pode ser reescrito como f sobre k. Bom, como outro exemplo, vamos considerar esse sistema, que já apareceu outras vezes aí para a gente. Então, a equação de movimento do sistema é dada por esta primeira equação. Para eu reescrever a equação de movimento na forma modal, sempre eu vou dividir todos os termos pelo coeficiente da derivada segunda, ou seja, pela inércia equivalente do sistema. Então, dividi todo mundo pela inércia equivalente do meu sistema, comparei com a equação modal e defini a frequência natural não amortecida do sistema, assim como a razão de amortecimento do sistema. Nesse caso aqui, o sistema não tem a ação de um carregamento externo, então a excitação modal é zero. Bom, conforme acabamos de ver, se eu considerar este sistema, esse outro sistema, e um outro sistema qualquer de 1 grau de liberdade e amortecimento viscoso, todos eles podem ter sua equação de movimento reescrita na forma modal. Então, a equação de movimento de qualquer um desses sistemas, reescrito na forma modal, vai ser dado por y dois pontos, mais 2ζ ômega n y ponto, mais ômega n ao quadrado y igual a ômega n ao quadrado u, onde os parâmetros modais ζ e ômega n são inerentes ao sistema. Ou seja, esta mesma equação pode ser usada para descrever o comportamento dinâmico, tanto do sistema 1, quanto do sistema 2, quanto do sistema 3. No entanto, os parâmetros modais são inerentes ao sistema. O que vai mudar é que o sistema 1 vai ter sua frequência natural e sua razão de amortecimento. O sistema 2 já tem a sua frequência natural e sua razão de amortecimento. E o sistema 3 vai ter a sua frequência natural e a sua razão de amortecimento. Tá? Então, os parâmetros modais são inerentes ao sistema. Cada sistema tem os seus parâmetros modais. Como nós vimos anteriormente, esses parâmetros modais, obviamente, estão relacionados com os parâmetros físicos e geométricos do sistema.
Bom, se eu definir um operador diferencial D igual a derivada segunda no tempo, mais 2 ômega n derivada primeira, mais ômega n ao quadrado, a equação modal ela pode ser reescrita de forma compacta como dy igual a ômega n ao quadrado u. Ou seja, operador diferencial aplicado na coordenada generalizada é igual a ômega n ao quadrado u. A definição desse operador diferencial é apenas por questões de comodidade, que ao invés de eu escrever a equação de movimento explicitando todos os termos, a gente pode escrever de forma compacta. Operador diferencial aplicado em y igual a ômega n ao quadrado u. Ou seja, operador diferencial aplicado em y, bom, o que o operador diferencial está fazendo? Derivando duas vezes a variável y, somando com 2 ômega n vezes a derivada primeira de y, somando mais ômega n ao quadrado vezes y. E isso é igual a ômega n ao quadrado u. Então, a utilização do operador diferencial basicamente é por questões de comodidade, para evitar de eu ficar escrevendo a equação de movimento, explicitando todos os termos, eu escrevo de forma compacta. Bom, então, sendo assim, a resposta do nosso sistema ela é governada por esta equação diferencial e deve satisfazer as condições iniciais. Y no instante zero igual a um y0 e y ponto no instante zero igual a um v0. Como nossa equação de movimento é uma equação diferencial de segunda ordem, então eu necessito de duas condições iniciais. Basicamente seria uma posição inicial e uma velocidade inicial. Agora vamos ver a resposta livre de sistemas não amortecidos. A resposta livre de um sistema representa a sua resposta na ausência de excitação externa, ou seja, a resposta do sistema livre de excitação externa. Desse modo, a resposta livre de um sistema ela é governada pela equação diferencial dy igual a zero. No caso particular de um sistema não amortecido, ou seja, a razão de amortecimento igual a zero, o operador diferencial é dado por derivada segunda no tempo mais ômega n ao quadrado. Portanto, a resposta livre de um sistema não amortecido é governada pela equação y dois pontos mais ômega n ao quadrado y igual a zero e deve satisfazer as condições iniciais y no instante zero igual a um y0 e y ponto no instante zero igual a um v0. Agora vamos determinar a resposta livre não amortecida. Vamos resolver a equação diferencial. Então, tem uma equação dy igual a zero, onde d é derivada segunda no tempo, mais ômega n ao quadrado. Como o operador diferencial d é um operador linear, ou equivalentemente, como a equação de movimento do sistema é uma equação diferencial linear, a gente pode verificar que a resposta do sistema possui esta forma aqui. Y igual a 1c é elevado a st, onde c e e são constantes. Por que eu posso afirmar que a resposta possui a forma de uma exponencial?
É simples, porque se o operador diferencial D aplicado em y é igual a zero, bom, significa que eu estou combinando linearmente a variável y com derivadas de y. No caso, é só a derivada segunda, mas de modo geral, poderia ser um operador diferencial linear qualquer. Eu estaria combinando a variável y com derivadas de y. Se o resultado é zero, significa que tanto a variável y quanto as suas derivadas têm a mesma forma. E nós sabemos que a exponencial e derivadas da exponencial são funções exponenciais. Então, apenas de observar a equação diferencial, ou seja, um operador diferencial linear aplicado na função, isso resultar em zero, significa então que a função possui a forma de uma exponencial. Então nós vamos procurar inicialmente uma solução do tipo y igual a ce elevado a st. Bom, substituindo na equação de movimento, tem-se operador diferencial aplicado em y, então vai ser operador diferencial aplicado em c elevado a st. Bom, o que o operador diferencial faz? Deriva duas vezes e soma com ωn ao quadrado vezes a função. Então, colocando em evidência, eu tenho esse termo aqui. Portanto, para a função y igual a c elevado a st satisfazer a equação de movimento, eu preciso ter que s ao quadrado mais ωn ao quadrado, que multiplica c elevado a st, seja igual a zero. Daqui, eu posso determinar duas equações, soluções. A primeira solução é o que a gente chama de solução trivial. Se este produto aqui tem que ser igual a zero, ou c elevado a st é zero, ou s ao quadrado mais ωn ao quadrado é zero. Mas eu estou considerando que a resposta do sistema é c elevado a st. Então, a solução trivial é a solução y igual a zero, ou seja, c elevado a st igual a zero. Que significa que o meu sistema está em repouso e vai permanecer em repouso. A outra solução, que nós chamamos de solução não trivial, é, portanto, a solução da equação s ao quadrado mais ωn ao quadrado igual a zero. Bom, então nós vamos resolver agora esta equação, que nós chamamos de equação característica do sistema. S ao quadrado mais ωn ao quadrado igual a zero significa que eu tenho duas soluções. Uma solução é S1 igual a J ωn, onde J é um número imaginário, e a outra solução é S2 igual a menos J ωn. Bom, para a primeira solução, S igual a S1, nós temos uma resposta Y1, que é C1 elevado a S1 vezes T. Para outra solução, ou seja, para S igual a S2, nós temos uma outra resposta da equação diferencial dada por Y2 igual a C2 elevado a S2 vezes T. Portanto, a solução geral da equação diferencial é dada pela soma das possíveis soluções. Então, a solução geral da equação diferencial é dada por y igual a C1 elevado a J ωnt mais C2 elevado a menos J ωnt.
Bom, pode-se demonstrar que a solução pode ser reescrita como y igual a A cosseno de ômega nt mais B seno de ômega nt, ou ainda como A cosseno de ômega nt menos φ, onde A é denominado amplitude da resposta e φ é denominado constante ou ângulo de fase da resposta. Então, observe o seguinte: para determinar a resposta livre do sistema, ou seja, para resolver a equação diferencial dy igual a zero, nós consideramos uma solução do tipo C é elevado a st. Com isso, nós determinamos dois valores característicos e a solução geral da equação diferencial foi determinada como sendo a combinação de dois números complexos. Então, esta primeira equação aqui, y igual a C1 e elevado a j ômega nt mais C2 e elevado a menos j ômega nt, já é a solução da equação diferencial. No entanto, envolve a combinação de números complexos. Então, isso não é conveniente, até porque nós sabemos que a resposta do sistema é um número real, é uma grandeza real. É um deslocamento, é uma rotação, tá? Bom, então, embora nós vamos, de forma geral, determinar a resposta do sistema como sendo uma combinação de exponenciais elevada a números complexos, nós vamos ver posteriormente que eu posso reescrever esta combinação como sendo uma função do tipo A cosseno, no caso de ômega nt, mais B seno de ômega nt, ou A cosseno de ômega nt menos φ. Então, essas três funções, elas são equivalentes. Nós vamos, de forma geral, determinar a resposta nessa primeira forma, tá que ela não é conveniente, e nós vamos, então, reescrever e utilizar uma das outras duas formas. Sendo que a primeira, A cosseno de ômega nt mais B seno de ômega nt, ela é conveniente para nós resolvermos os exercícios, para nós fazermos as manipulações numéricas. E a segunda forma, A cosseno de ômega nt menos φ, ela é mais conveniente para fins de análise da resposta. Bom, portanto, a resposta livre de um sistema não amortecido é dada pela equação y igual a A cosseno de ômega nt mais B seno de ômega nt, e A e B dependem das condições iniciais. Então, se eu considero as condições iniciais do meu sistema, y no instante zero igual a um y0 e y ponto no instante zero igual a um v0, facilmente eu determino as constantes A e B. Então, ó, em t igual a zero, o seno é zero, o cosseno é 1, sobra o A. Então, A é igual ao y0, ao deslocamento inicial do meu sistema. Se eu derivo a expressão do deslocamento e calculo no instante t igual a zero, eu determino a constante b, que vai ser a velocidade inicial sobre a frequência natural não amortecida. No caso de adotarmos a segunda resposta, y igual a cosseno de ômega nt menos φ, aí φ depende das condições iniciais, então a partir das condições iniciais eu calculo a amplitude A. Então, a amplitude da resposta do meu sistema é a raiz quadrada do deslocamento inicial ao quadrado, mais a velocidade inicial dividido pela frequência natural ao quadrado. E
ângulo de fase é igual a tangente a menos 1 da velocidade inicial dividido pelo deslocamento inicial e ωn, frequência natural não amortecida. Bom, vamos considerar como exemplo esse sistema, que é um sistema de 1 grau de liberdade não amortecido. Observem que esse sistema é um caso particular de um sistema que apareceu anteriormente. Nesse caso aqui, eu não tenho amortecimento. Então, a equação de movimento desse sistema é dada pela equação de movimento do sistema que apareceu anteriormente, com D1 igual a zero e D2 igual a zero. Bom, tendo a equação de movimento do meu sistema, facilmente eu reescrevo essa equação na forma modal, que no caso de não haver amortecimento, fica y dois pontos mais ωn ao quadrado y igual a zero. Zero porque eu não tenho excitação externa. Para obter essa equação na forma modal, basta dividir todos os termos da equação de movimento por m1 mais 1 meio de m2. Com isso, eu tenho a equação na forma modal e, portanto, tenho a frequência natural não amortecida do sistema. Uma vez determinada a frequência natural não amortecida, a resposta livre do sistema é dada por A cosseno de ωnt menos φ ou A cosseno de ωnt mais B seno de ωnt. Onde ωn é a frequência natural não amortecida e, no caso de adotarmos a primeira função para descrever a resposta do sistema, A e φ dependem das condições iniciais, y0 e v0. E no caso de adotarmos a segunda forma para expressarmos a resposta do sistema, A e B dependem das condições iniciais, y0 e v0. Então, sempre que tivermos um sistema linear com 1 grau de liberdade e não amortecido, a resposta livre do sistema é A cosseno de ωnt menos φ ou, equivalentemente, é A cosseno de ωnt mais B seno de ωnt. Onde ωn é a frequência natural não amortecida do sistema, é um parâmetro inerente ao sistema, e A e φ, ou A e B, dependem das condições iniciais. Vamos agora interpretar a resposta livre não amortecida. De modo geral, uma função senoidal ela pode ser reescrita como A cosseno de ωt menos φ, onde A é a amplitude da função, ω é a frequência angular e φ é a constante ou ângulo de fase. Portanto, a resposta livre de um sistema não amortecido é dada por uma função senoidal, cuja frequência é a frequência natural não amortecida do sistema. A função senoidal ela pode ser reescrita como A cosseno de ω, que multiplica t menos φ sobre ω. Para reescrever dessa forma, basta colocar o ω em evidência. A função, quando reescrita desta forma, ela pode ser interpretada como uma função A cosseno de ωt atrasada no tempo de φ sobre ω. Portanto, uma função senoidal
nada mais é do que uma função cosseno que foi deslocada no tempo, de φ sobre ômega. Então, qualquer uma das três formas de se representar uma função senoidal, ou seja, A cosseno de ômega-t menos φ, ou A cosseno de ômega-t mais B seno de ômega-t, ou C1 é elevado a J ômega-t mais C2 é elevado a menos J ômega-t, representam na realidade uma função cosseno de frequência ômega que foi deslocada no tempo de φ sobre ômega. Uma função senoidal é uma função periódica, com período fundamental dado por 2π sobre ômega, onde ômega é a frequência angular da função. No sistema internacional, a unidade do período é segundos. O período representa o intervalo de tempo necessário para a função completar um ciclo ou uma oscilação. Então, por exemplo, o período é o intervalo de tempo necessário para a função sair de um ponto de massa e retornar a esse ponto de massa. Bom, na prática, é conveniente considerarmos a frequência cíclica, que é definida como o inverso do período. Como o período está relacionado com a frequência angular, tem-se uma relação entre a frequência angular e a frequência cíclica. A frequência cíclica é dada pela frequência angular dividido por 2π. No sistema internacional, a unidade da frequência cíclica é segundo a menos 1, que definimos como Hertz. A frequência cíclica representa a quantidade de ciclos ou oscilações por unidade de tempo. Por isso, é mais usual, na prática, considerarmos a frequência cíclica, porque ela nos traz uma interpretação mais direta do que a frequência angular. A frequência cíclica nos diz diretamente a quantidade de ciclos ou oscilações por unidade de tempo. Bom, portanto, a resposta livre de um sistema não amortecido ela é oscilatória, dada por uma função senoidal, com amplitude constante e frequência igual à frequência natural não amortecida do sistema. Deve-se notar que o tempo necessário para o sistema completar uma oscilação independe das condições iniciais, ou, equivalentemente, independe da amplitude das oscilações. Então, não importa se o sistema ele executa um movimento com uma amplitude pequena ou com uma amplitude relativamente grande, em ambos os casos, o intervalo de tempo necessário para o sistema completar uma oscilação vai ser dada por 2π dividido por ωn. Portanto, o intervalo de tempo necessário para o sistema completar um ciclo de oscilação, seja essa oscilação com amplitude pequena ou com uma amplitude grande, depende exclusivamente da frequência natural do sistema e não das condições iniciais e não da amplitude.